Olá pessoal, tudo bom? Vamos então fazer o último vídeo com as etapas que faltam do relatório de estágio, né? Da disciplina de estágio supervisionado do terceiro ano do curso técnico da EEB Maria Rita Flor de Bombinha, Santa Catarina, certo? Vamos falar hoje, pessoal, das últimas 3 etapas que faltam e a gente vai falar das 3 ao mesmo tempo, junto, porque 2 delas são complementação. Não dá para você fazer uma sem fazer a outra, certo? E também porque na semana que vem a gente tem o feriado, né? Agora no final de semana a gente tem o feriado de quinta e sexta de Corpus Christi. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar essas atividades hoje, e aí vocês vão ter até o dia 14 de junho para terminar de fazer essas etapas e entregar as etapas 8, 9 e 10, as 3 juntas no dia 14, certo? Então, nós vamos mostrar aqui para vocês na tela, né, como é que são as etapas, como a gente vem fazendo até agora, e eu vou também aproveitar para postar para vocês algumas formas de como é que faz pesquisa e tal, que vai precisar fazer para fazer as etapas, tá bom? Vou projetar aqui na tela para vocês. A primeira coisa que eu vou projetar, gente, é o formato que eu fiz do recado. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar tudo. Vocês devem estar vendo a página do Google, e agora deixa eu ver se eu consigo mostrar essa página aqui. Eu corrigi as etapas de vocês que eu corrigi até agora, eu mudei um pouquinho o formato na última semana, tá? Porque estava muito extenso, muito demorado, muito complicado de dar as devolutivas para vocês, então eu fiz um formato mais simplificado para que vocês recebam as informações de uma forma mais rápida, tá? E aí criei aqui critérios, né? E nesses critérios eu digo se vocês fizeram ou não fizeram o que eu estava esperando, tá? Então aqui, por exemplo, na etapa 5, ó, eu queria que vocês falassem como é a equipe, se vocês explicaram se tem parceria entre as pessoas, se vocês falaram dos elogios e das críticas que os funcionários fazem à empresa, se vocês disseram o que é um comportamento bom e um comportamento mau do funcionário, né, dos patrões em relação ao funcionário, a visão que os patrões têm do funcionário, certo? Aí aqui, ó, se você usou ou não usou a primeira pessoa, né? Deixar bem claro que aqui esse N de não fez na primeira pessoa é o que eu espero, tá? Em todos os outros, eu espero que vocês tenham um S de sim, de fez, né? E aqui não usou a primeira pessoa, não. Você não deve falar na primeira pessoa, deve falar na terceira, certo? Então, a gente vai colocando ali as questões todas. E aqui eu coloquei o I, porque fez introdução, desenvolvimento, conclusão. Às vezes a pessoa fez o desenvolvimento certinho e tal, mas não fez a conclusão. Então, está incompleto. Se tem um S, é que sim, que a pessoa abordou o conteúdo. Se tem um N, é que a pessoa não falou do item que a gente queria que falasse. E se tem um I, está incompleto ou insuficiente, certo? Destacando que o único N que vocês devem ter é esse aqui, ó. Usou a primeira pessoa? O certo é não usar. Para todos os outros, vocês devem ter um S de sim, de fez, tá? Passando para frente disso, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, entre em contato que a gente explica individualmente cada um, né? Mas o que a gente vai fazer então? Como é que eu vou mostrar para vocês as etapas dessa semana? As etapas dessa semana são aqui, ó. Vocês vão fazer então um estudo bibliográfico, certo? A gente quer que vocês pesquisem 3 obras e prestem atenção, podem ser livros ou artigos científicos. Professor, pode ser site? Não. Professor, pode ser revista? Não. Professor, pode ser jornal? Não. Pode ser livros ou artigos científicos, certo? A gente quer só esses 2 tipos. Por quê? Porque a gente quer forçar vocês a trabalharem com essas bibliografias, tá? Vocês vão escolher 3, pode ser 2 livros, um artigo, 3 artigos, 3 livros, não importa. 3 ou livros ou artigos, né? E vão ter que pegar 2 trechos de cada um desses 3. Então, no total, vocês vão escolher 6 pedacinhos, né? 6 trechos para vocês mostrarem para a gente. Esses
pedaços que vocês vão escolher dos textos tem que ser sobre o quê? Sobre o estágio que você fez. Então, se você fez estágio em recepção de hotel, você vai olhar lá você vai pegar livros que falem sobre meios de hospedagem, tipos de meios de hospedagem, sobre recepção, sobre check-in, check-out, sobre atendimento ao cliente, esse tipo de coisa, certo? Se você fez o estágio na Secretaria de Turismo, vai poder pegar livros sobre desenvolvimento e planejamento turístico, livros sobre postos de informações turísticas, livros sobre atendimento ao turista, livros sobre, se for em Porto Belo, sobre o turismo de navios, enfim, sobre o que tem a ver ali com o teu estágio, né? Se for em restaurante, meios de hospedagem, alimentos e bebidas, né? Setor de alimentos e bebidas, pode ser de um meio de hospedagem, mas setor de alimentos e bebidas, serviços de garçom, a diferença entre uma copa e um atendimento de garçom, enfim, ali informações que falem sobre a tua área de estágio específica, tá? 3 artigos ou livros e vai pegar 2 trechos de cada um deles, tranquilo? Quando você fizer isso, quando você pegar os teus artigos ou os teus livros para fazer a pesquisa, você vai ter que fazer a referência bibliográfica dele, certo? E para fazer a referência bibliográfica, você vai ter que pegar nome, ano de publicação, autor, uma série de dados, né? Do jeitinho que vocês fizeram lá na oficina de trabalhos acadêmicos, que vocês fizeram com o professor Luiz, certo? Então, quem fez a oficina bem feitinha, não vai ter dificuldade. Quem não fez, vai ter que pesquisar os vídeos, né, e os documentos sobre aquele trabalho que era para ter sido feito, certo? E também, como sempre, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode nos mandar mensagem que a gente vai tentar esclarecer, certo? Então, vai fazer lá na etapa 8 as citações e vai fazer na etapa 10 as referências. Mais ou menos, galera, como a gente fez aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Então, esse artigo aqui, por exemplo, é um artigo que eu fiz junto com a minha mãe, junto com o professor Jean, uns anos atrás, e a gente cita aqui algumas coisas. Então, por exemplo, nesse trecho aqui, ó, eu tenho uma citação direta de um livro do padre Pedrinho Guareschi. Então, se vocês pegarem esse livro do Guareschi, de 2002, forem lá na página 104, vocês vão ver que está desse jeitinho que está escrito aqui, por isso que está entre aspas. Está lá, ensina-se fazendo a pergunta, colocando elementos contraditórios do esquema já existente da pessoa. Se faz a pergunta e a pessoa cria sua resposta, reestrutura seu esquema ferido pela contradição. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi o padre Pedrinho Guareschi. E eu coloquei no meu texto, né, do jeitinho que ele escreveu, porque eu concordo com aquilo e eu quis usar aquilo daquele jeitinho. Então, você vai pegar e vai colocar entre aspas, se for menos de 3 linhas, não precisa fazer o recuo, o nome do autor, o ano e a página. Se a citação for grande, por exemplo, aqui em cima, eu fiz outras citações. Vamos ver se a internet me permite abrir aqui. Vamos. O computador está meio travadinho, mas ele chega. Aqui em cima, ó, eu fiz várias citações maiores, tá? E aí o formato de fazer a citação maior é diferente, né? Olha aqui, ó, tá chegando. Aqui, ó, por exemplo, eu peguei o outro autor, esse autor aqui chama Libânio, né? O sobrenome dele é Libânio. O livro dele é de 94 e a página 82. Então, aí aqui eu copiei do jeitinho que está na página 82, certo? A única coisa que eu fiz errado aqui é que não precisava dessas aspas, porque como está o recuo, não precisava das aspas, certo? Então, é isso que você vai fazer. Vai escolher os trechinhos e vai colocar lá os 6 trechinhos. Aí, cada um deles dizendo o nome do autor e a página. Aí, depois, lá no final do teu artigo, tem as referências bibliográficas. Olha aqui, ó. Referências bibliográficas, certo? E aí aqui tem que estar os livros que você citou lá em cima. Então, por exemplo, eu usei o tal do Libânio. Vamos ver se ele está aqui, ó. Olha lá, ó. Libânio. Tá vendo? 94. Certo? Tá?
E eu usei também o Guareschi. Então, está aqui também o Padre Pedrinho Guareschi, certo? Tem que estar aqui embaixo do jeito que está lá em cima. Tranquilo? Aí o formato aqui, o que, que vai maiúsculo, o que, que vai minúsculo, o que, que é negrito, o que, que não é negrito, essa coisa toda, tem que olhar lá no manual que a gente vai postar para vocês, do jeitinho que o Luiz já mostrou lá nas oficinas de trabalhos acadêmicos, certo? Além dessas duas atividades, da 8 e da 10, vocês vão fazer a 9. A 9, o que, que é? As considerações finais, que é a conclusão do trabalho de vocês, certo? Então, é mais uma redaçãozinha que você vai escrever, com introdução, desenvolvimento e conclusão, falando sobre os aspectos positivos e negativos da empresa, né? A gente quer que você levante pelo menos 3 pontos positivos, 3 pontos negativos, e que você apresente as formas de consertar os problemas. Não é só falar mal da empresa, não é só meter pau na empresa à toa, certo? Você vai falar por que, que a empresa tem dificuldades, por que, que a empresa tem problemas, e vai mostrar qual seria o jeito certo de fazer, tá? Então, se você fosse o gerente, se você fosse o dono, como é que você agiria diferente daquela empresa onde você trabalhou? Ah, professor, lá só tem coisa boa, não tem nenhum defeito. Tem certeza? Né? Analisa com mais atenção, com mais cuidado, que eu tenho certeza que alguma coisinha você mudaria. Né? Tenho a impressão que se você pesquisar com um pouquinho mais de atenção, você vai achar. Leia o relatório que você fez até agora, olhe todas as etapas e veja lá. Pode ser das questões físicas, né, da estrutura física da pousada, pode ser dos funcionários, pode ser do atendimento, enfim, pode ser de qualquer setor. Você pega lá 3 positivos, 3 negativos e coloca os detalhes para a gente. É importante, o Luiz sempre destaca, que é importante que vocês comecem as considerações finais fazendo elogios, né? Destacando os pontos positivos. E aí, na sequência, você coloca os negativos e logo depois coloca como é que corrige esses pontos negativos, certo? Aí vocês vão fazer, então, essas 3 etapas, a 8, a 9 e a 10, e vão entregar no dia 14. E só ficaria faltando a etapa 11. Mas a etapa 11 são os anexos. Então, assim, se você fez o estágio na recepção e quer colocar lá a ficha de registro do hóspede, aí você coloca. Você fez o estágio como garçom, quer colocar lá a comanda do restaurante, aí você coloca. Fez estágio na Secretaria de Turismo, quer colocar lá alguma fichinha, algum documento importante da Secretaria, aí anexa. Mas é só anexos, não tem o que escrever, não tem o que colocar. Então, você vai ter concluído o seu relatório de estágio quando você terminar de fazer as etapas 8, 9 e 10. Certo? Tranquilo? Antes de encerrar, eu só vou mostrar para vocês como é que faz pesquisa de livros e de artigos científicos na internet, tá? Se vocês conseguirem visitar a biblioteca da Univale, ou se vocês conseguirem ir lá na escola pegar algum livro, ou se algum parente tiver algum livro físico, legal. Se vocês não conseguirem, vocês vão precisar da internet, né? E aí aqui na internet, ó, se você acessar o Google, você vai ver que você pode fazer assim, ó. Não sei se você já fez isso alguma vez, né? Mas tem gente que vai falar assim, ai, professor, isso é óbvio, né? Mas tem gente que não sabe. Então, ó, por exemplo, se eu for pesquisar administração hoteleira, tá? Aí sai aqui, ó, os resultados, um monte de coisa, vídeo, um monte de coisa misturada, né? Mas se você clicar aqui, ó, nesse maisinho aqui, ó, tem aqui livros, certo? Aí vai sair a pesquisa só com os livros, tá? Então, você vai poder clicar aqui, vai ter livro que você vai querer abrir e que não vai abrir, né? Mas vai ter livro que você vai abrir e vai ter o livro inteiro para você pesquisar. Aí você pode ir fazendo a pesquisa. Eu só vou usar esse livro aqui como exemplo, para mostrar para vocês como é que abre o livro. Olha, é um livro de 44 páginas, né? E aí já tem aqui o nome dele, o nome do autor, a edição, tudo que você vai precisar para você fazer a tua referência bibliográfica já está aqui, certo? E aí, se você for lá para baixo, você vai ver que o livro está inteiro aqui. Então, aí você tem que ler o livro para ver se se o assunto tem a ver com o que você está falando, né? E se você quer pegar alguma coisa aqui de interessante para selecionar. Se tiver, você copia, certo? Leva para lá e aí vai citar a página, né?
e o ano. Se for um arquivo online assim e não tiver o número da página, você vai colocar N.P. de não paginado, tá? Mas às vezes tem a página. Esse aqui, por exemplo, eu não estou vendo. Se não tiver a página, você coloca não paginado, certo? Vamos supor que você tenha gostado de uma frase qualquer aqui, ó, né? O ponto de equilíbrio do atendimento de acordo com a hospitalidade comercial está na equivalência entre os valores pagos pelo cliente e o atendimento de todas as suas expectativas. Então, essa é uma frase que você gostou e que você quer usar. Você seleciona ela, se não der para copiar aqui, não sei se vai dar para copiar, ó, mas você vai, digita lá na outra, né, no outro lugar e coloca do jeitinho que está escrito aqui, tem que, se tiver vírgula, põe vírgula, se tiver ponto, põe ponto, do jeitinho que está aqui. E aí, se der mais de 3 linhas, você recua. Se não der mais de 3 linhas, você coloca entre aspas, certo? Beleza? Isso aqui são os livros. E, se você quiser, também tem o Google Acadêmico. Google Acadêmico, certo? Oh, meu Deus. Aqui, ó, Google Acadêmico, tá? No Google Acadêmico, você pesquisando, você vai ter artigos científicos. Então, vamos ver aqui, alimentos. Não, vou colocar, ó lá, atendimento em restaurantes, que eu já fiz a pesquisa antes. Aí vai ter aqui vários, tá vendo que é tudo PDF? Olha lá, o da Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade de Viçosa, do Senac. Então, tem aqui todos os lugares onde estão olha lá, da Universidade de Brasília, da Unisul, os artigos científicos que foram publicados. Por isso que a gente quer artigos, porque é a gente que está estudando na academia, né? Vou abrir esse aqui que a gente já abriu antes, só para mostrar para vocês. Ó. Aí aqui vai abrir o PDF do artigo. Então, esse artigo aqui tem 15 páginas, aqui está o título dele, né? O resumo, os autores, aí você já leu o resumo, já sabe se vai falar sobre alguma coisa que você quer ou não. Se não te interessar, você fecha, volta lá, abre outro, certo? E assim vai fazendo até achar. É normal, galera, que vocês tenham um pouquinho de dificuldade para achar esses textos, né? Que dê um pouquinho de trabalho, faz parte do processo, tá? É bom que vocês vão fazendo para pegar o jeito e para aprendendo como é que faz pesquisa, porque no segundo semestre, o artigo de vocês vai ter o referencial teórico, que aí vocês vão ter que pesquisar vários e vários livros. Então é bom vocês já irem pegando o jeito, já aprendendo como é que faz agora, tá bom? Dúvidas? Estaremos à disposição, como sempre, WhatsApp, Classroom, etc. Né? A entrega do trabalho é para o dia 14 de junho, certo? E vocês vão ter que fazer, então, essas 3 etapas, a 8, a 9 e a 10. Beleza? Qualquer coisa, nos procurem, a mim e ao Luiz, né? O Luiz está sempre lá na escola, quintas-feiras ele fica até de noite atendendo o pessoal, né? Segundas e sextas de manhã, quinta-feira de tarde e de noite, o Luiz está à disposição de vocês lá na escola. E eu aqui, pela internet, sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem. Tá bom? Um grande abraço e até uma outra atividade qualquer.